Agradeço muito aí o pessoal que confiou aí na minha palestra, aceitou para eu poder estar aqui hoje falando sobre esse projeto. Então, vou apresentar para vocês um aplicativo que eu venho desenvolvendo há algum tempo e espero que vocês achem legal. Então, eu sou a Jaqueline, né? Quem quiser me chamar pode me chamar de Jaque. Eu sou formada em ciência da computação e trabalhei há alguns anos com desenvolvimento mobile, principalmente com desenvolvimento Android. Então, o projeto que eu vou apresentar hoje, eu vou começar falando um pouquinho sobre o problema, como é que a gente chegou nesse problema, né? O que a gente foi analisando. Vou apresentar a solução para vocês, o que a gente desenvolveu. Falar um pouquinho das tecnologias, né? A parte mais técnica ali, do que a gente usou e de como o aplicativo funciona. Eu vou trazer também alguns pontos de teste de usabilidade que a gente fez com usuários, o que a gente foi aprendendo, né, nessas fases do aplicativo. E no final vou fazer uma demonstração para vocês verem um pouquinho de como o aplicativo funciona. Então, eu queria começar... deixa eu só ocultar aqui. Eu queria começar trazendo para vocês essa reflexão, né, que a gente tem duas sombras, né, silhuetas de duas latas, uma delas representando uma lata de ervilha e outra representando uma lata de milho, e claramente é muito difícil conseguir diferenciar apenas pelo formato, né, sem conseguir ver o rótulo da embalagem, né. Essa é uma dificuldade que a Lúcia passa todos os dias quando ela tenta cozinhar sozinha. Aqui a gente tem outros dois frascos, um deles é uma embalagem de amônia e outro uma embalagem de água oxigenada. Também é bem difícil de conseguir diferenciar apenas pelo formato da embalagem, né? E teve um caso com o Geraldo, que ele confundiu as duas embalagens e acabou fazendo um gargarejo com amônia ao invés de água oxigenada. E teve algumas complicações em função disso. Esses são alguns casos, né, do dia a dia de pessoas cegas ou com baixa visão. Elas representam mais de 250 milhões de pessoas no mundo, e só no Brasil esse número ultrapassa 6,5 milhões de pessoas. Esse problema que a gente chegou, a gente pensou muito no propósito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, o Objetivo 10, que fala sobre redução das desigualdades, e também focando no conceito de tecnologia assistiva da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente chegou no propósito de desenvolver uma assistente visual para auxiliar em tarefas do dia a dia, trazendo mais independência, né? E a forma como a gente desenvolveu esse aplicativo foi usando o processamento de linguagem natural. Então, o usuário ele pode fazer uma pergunta, né? E o aplicativo consegue dar uma resposta, né, para ele. Hoje o aplicativo ele já tem algumas funcionalidades, né? Ele ainda está em desenvolvimento, em fase de protótipo, assim, tem muita coisa ainda para melhorar, mas ele já consegue identificar alguns medicamentos, cédulas de dinheiro, cores e alguns rótulos de embalagem também. Então, um pouquinho sobre como o aplicativo funciona e o que tem de tecnologia assim, por trás dele. O fluxo inicial dele, basicamente, o usuário abre o aplicativo e dá um clique na tela para poder começar a captar um áudio. E, nesse momento, o usuário faz uma pergunta. Então, nesse caso que eu estou exemplificando aqui, seria: que remédio é esse? Na sequência, o aplicativo ele vai captar uma foto, né, pela câmera do celular, do objeto. Então, nesse caso, ele está captando uma cartela de remédio. E então o aplicativo ele pega essa imagem, extrai o texto dele. A gente usou uma biblioteca do Firebase, né, do Machine Learning do Firebase, para extrair todo o texto dessa imagem, né? Esse texto fica num formato bem estranho, assim, né? Mas é o que ele consegue extrair e captar de texto daquela imagem. E aí, com essas duas informações, né, da pergunta do usuário, a gente consegue, usando um chatbot, entender a intenção, né, o que aquele usuário quer saber. Então, nesse caso, seria saber o nome do remédio. E analisando esse texto que ele extrai da imagem, a gente consegue
a encontrar a resposta para essa pergunta, né? Então, a gente consegue identificar que ali está o nome do remédio, né? Nesse caso, o remédio Ponstan, e o aplicativo consegue dar esse retorno, né? Ele dá esse retorno através de um áudio para o usuário respondendo essa pergunta dele. Aqui a gente eu trouxe 3 imagens, era uma das primeiras versões, assim, do aplicativo. Então, na primeira imagem, a gente tem a Cat identificando uma árvore de ervilha. No segundo, eu tinha feito um cadastro para saber responder para que servia um medicamento, né? Cadastrei algumas informações da bula de um remédio. Então, ela está respondendo para que serve aquela cartela. E no terceiro, eu estou identificando uma nota, né, de 20 reais. Bom, eu queria trazer um pouquinho sobre os testes de usabilidade que a gente fez, né? E o que a gente aprendeu com eles, assim, né? Uma coisa muito importante que eu não sou usuário do meu aplicativo, então, desde o começo, foi uma preocupação, assim, que eu tive de ter contato com esses usuários, né? Então, desde o começo do desenvolvimento do aplicativo, né? E nessa fase de teste de usabilidade, quando a gente já tinha esse protótipo, a gente chegou em algumas conclusões, né? Então, uma das coisas principais, assim, foi o fato de ter uma tela vazia, porque a gente, quando começou o aplicativo, a gente pensou de fazer o aplicativo mais minimalista possível, assim, né? A tela e tudo mais. E o aplicativo começava com uma tela em branco. E para muitas pessoas isso foi confuso, né? Porque às vezes a pessoa achava que tinha instalado e tinha dado algum problema no aplicativo, né? Ou por que a tela está em branco, né? Alguma coisa errada. E o leitor de tela não identificava nada na tela, né? Então tinha esse problema. Outro problema também era do momento da captura da imagem, porque não tinha nenhuma sinalização de que a foto foi captada, né? Então, do momento que o usuário fazia uma pergunta até ele ter uma resposta, ele não entendia o que estava acontecendo, né? Então, era justamente nesse trajeto que o aplicativo estava tirando a foto, né? E processando os dados. Então, era importante ele saber quando a foto foi capturada, né? Outro problema também, que é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, uma coisa bem complexa de resolver, é a parte do enquadramento, né? Então, de pegar o objeto e posicionar no lugar certo, né, da câmera, né, para dar aquela visibilidade e conseguir extrair o texto, né? Então, essa é uma coisa bem complexa que a gente ainda está pensando como vai resolver. Provavelmente a gente vai trabalhar com alguma coisa além de imagem, né? Talvez vamos precisar trabalhar com vídeo, né? Podendo rotacionar, aproximar o objeto, né? Para poder conseguir ter mais informações, né? E outra coisa também que a gente fez, né? Que é bem relativo à primeira coisa ali que eu comentei da tela vazia, foi colocar mais informações nessa tela, né? Para tornar ele mais intuitivo. Então, essa aqui já é uma segunda versão que a gente tem. Então, a gente fez uma interface mais intuitiva, né? Com algumas mensagens de apoio, né? Então, ali em cima a gente tem aquele texto que está, aquele campo de texto, que ele mostra tudo que o usuário reproduz por áudio, né? Tudo que ele responde, tudo que o aplicativo responde por áudio, ele mostra ali, né? Então, é bom para o leitor de tela que consegue repetir o que está escrito ali, enfim. E embaixo a gente tem 2 botões, um redirecionava para um formulário de avaliação do aplicativo, e o outro é um botão que para ajudar o usuário a guiar ali no primeiro uso, né, sem que precisar que alguém explique muito sobre o aplicativo, enfim. É um botão mais de ajuda, né. Outra questão que a gente melhorou também foi o modo de ativação. Então, o aplicativo, para ele começar a captar o áudio, ele tem que ter um clique na tela, e o leitor de tela não estava conseguindo fazer isso, né? Então, a gente teve que trabalhar em cima disso, né? Fazer uma área, né, clicável para o leitor de tela conseguir identificar. E aí, outra coisa que a gente fez também, que eu acho que não sei se vai dar para escutar, mas foi o som e uma vibração no celular no momento em que que a foto foi capturada, né? Então, essa foi uma das outras coisas que a gente desenvolveu também.
Nessa segunda fase, a gente também fez registro, né, de novas embalagens e remédios. O registro hoje ele é um pouco manual, digamos assim, né, o treinamento, né? Então, a gente utiliza o Dialogflow para fazer o chatbot, treina ele com os dados, né, de embalagens, remédios e também as perguntas, né, a gente vai treinando ele. Então, é uma coisa que ainda tem que melhorar, né, e aumentar essa lista, né, essa capacidade dele de poder responder sobre novas coisas. A gente também fez um período de teste do aplicativo. A gente conseguiu testar com 36 usuários e teve uma média de 14 requisições por usuário, né, do aplicativo ali, de testar, né, enfim. E a nossa taxa que a gente analisou ali de sucesso nas respostas, né, dando ali o histórico, foi de 80%, né, então ainda tem bastante coisa para evoluir, né, para melhorar e treinar ainda mais a Kate. Eu vou fazer uma demonstração, mas eu acho que eu vou deixar só terminar a apresentação primeiro, porque eu preciso trocar a tela, então, para reproduzir a tela do meu celular. Então, vou deixar para o final. Só para terminar, eu queria explicar, se alguém tiver curioso, né, o porquê do nome Kate, né, do aplicativo. A gente achou legal ter um nome, por ser uma assistente visual, e a gente se inspira muito na Catherine Bowman, que é uma pesquisadora, né, e foi uma das responsáveis pela primeira imagem de buraco negro, e acho que essa conquista dela reflete muito o objetivo que a gente quer para Kate, né, então ela conseguiu que o mundo enxergasse algo que nunca tinha sido visto antes, né, e isso para a gente fecha muito com o propósito que a gente quer para Kate, né. Então, vou fazer uma demonstração agora do aplicativo. Deixa eu trocar a tela. Acho que agora está compartilhando. Tá. Gente, eu estava mexendo no aplicativo mais cedo, então se der problema, faz parte. Eu tenho uma cartela aqui de medicamento. Que nota é essa? Acho que eu tô com o volume um pouquinho baixo. É uma nota de R$10. Mas ele estava falando aqui, aquele texto que está ali em cima, estava com o volume um pouquinho baixo. Vamos ver aqui a cartela. Que remédio é esse? Aponte a câmera para o objeto para eu capturar uma foto. Este remédio é o Constan. Constan, cor. Que cor é essa? Aponte a câmera para o objeto para eu capturar uma foto. Essa cor é branco. Esse é mais ou menos o funcionamento do aplicativo, assim. Eu acho que é isso, acho que eu terminei a apresentação. Foi bem rápido, porque eu tive que reduzir alguns slides ali, porque eu estou um pouco mal da voz, então eu tive que dar uma reduzida.